ocupando os lugares, tentando fazer silêncio, serenando o pensamento, para a gente poder começar. Sejam todos muito bem-vindos a esse quarto dia da nossa abençoada Semana Espírita. A presença de vocês enche os nossos corações de alegria. Hoje, o nosso companheiro Paulo Lemos, da cidade de Boa Esperança, vai estar falando para nós o tema Nos Passos do Mestre. Vamos convidar o nosso companheiro Moacir para fazer a prece para nós. Boa noite a todos. Eu gostaria de convidar a todos, então, que fechassem os seus olhos, serenassem os corações, elevassem o pensamento ao nosso Mestre Jesus e pedir que os trabalhos da nossa Semana Espírita sejam abençoados, que a palestra de hoje seja de proveito para todos nós, que possamos a cada dia mais conseguir colocar em prática os conhecimentos adquiridos aqui. E como tema da nossa palestra hoje, que possamos também, todos os dias, seguir os passos do Mestre. Que assim seja. Então, como eu havia lhes dito, o nosso companheiro Paulo gentilmente veio da sociedade para nos falar sobre esse tema. Fique à vontade. Bom, gente, vamos tentar fazer hoje menos informação e mais reflexão. Tentar pensar um pouco na gente. Não vamos ficar muito tentando abastecer a nossa inteligência, não, porque a inteligência ela deixa a gente mais culto, mas educação é uma outra coisa. É a proposta do Evangelho, é fazer com que o potencial enorme, essa é a definição de fé que está lá no capítulo 19 do Evangelho segundo o Espiritismo. Fé é o potencial enorme que a criatura encarnada carrega e que cabe a ela fazer desabrochar. Se a gente não utilizar dessas potências que estão adormecidas na alma, nós não damos conta de fazer isso que na prece foi colocado, que é aplicar o Evangelho do Cristo na nossa existência. Nós todos já temos conhecimento do que nós deveríamos fazer, de como que nós deveríamos nos comportar. A nossa dificuldade tem sido fazer isso acontecer conosco. Então, eu começo assim o estudo dessa noite, a intenção de nós abordar, seguir os passos do Mestre. É possível seguir Jesus? A pergunta que nós temos que começar a fazer para nós mesmos é se nós estamos dispostos a fazê-lo. Será que nós estamos dispostos a seguir Jesus? O que vocês acham? Será que essa disposição é real ou é só um desejo? Porque eu posso falar assim, nossa, eu gostaria de ter uma casa nova, mas eu não estou disposto a juntar dinheiro para comprar tijolo, comprar areia, comprar brito. Eu não estou disposto a fazer força para levantar a parede, fazer base. Eu gostaria da casa pronta, mas não estou com disposição de fazer a casa. E para a gente ser cristão é preciso que a gente esteja disposto de construir isso em nós. A noite de hoje a gente quer fazer esse estudo assim bem reflexivo em cima dessa proposta. Eu trouxe aqui um pensamento do Emmanuel, que nós vamos tentar trabalhar ele nessa 1 hora aqui. Mas eu queria começar a pensar junto com vocês, pensar alto, no nosso próprio pensamento. Como tem sido o nosso padrão mental? Porque se a gente não começar a pensar e prestar atenção em nós mesmos, fica muito difícil essa prosa de seguir o Mestre. Naquela carta aos Coríntios, que é famosa,
São Paulo coloca que eu poderia dar todos os meus bens aos pobres, dar o meu corpo para ser queimado, ou seja, fazer tudo ao meu alcance em benefício dos outros, e ainda assim nada disso me servir. Que eu podia falar todas as línguas, inclusive a dos anjos, penetrar todos os mistérios, e nada disso me servir. Então, seguir o mestre não é apenas comportamento externo, é comportamento íntimo. Por isso que o Cristo traz lá para nós, no capítulo 8, os puros de coração, que a gente peca por pensamento. E por que será que nós temos mantido um pensamento que não está em conformidade com o Evangelho? Ou vocês têm pensado exatamente o que o Evangelho propõe? Como tem sido o padrão mental? Existe irritação? Existe raiva durante o dia? Existe impaciência? Existe mágoa? Existe rancor? Existe crítica? A hora que assiste lá Lava Jato, o que o meu pensamento acontece com ele? Porque olha só, São Paulo fala que não adianta eu fazer tudo pelos outros se eu não faço mudança íntima. Seguir os passos do mestre é fazer a transformação dos nossos conteúdos, da nossa energia íntima, dos nossos fluidos. E eu tenho que prestar atenção se eu estou disposto a fazer essa mudança. Porque também lá no Livro dos Espíritos, Allan Kardec perguntou se era fácil fazer essas mudanças para os espíritos. Se era fácil vencer as nossas paixões. E a resposta é assim, é muito fácil. Com poucos esforços vocês conseguem mudar. E Kardec insiste, mas se é tão fácil, por que a gente não muda? E os Espíritos respondem que é como se a gente fosse um sujeito que queria mudança, mas torce para não dar conta. Essa que é a resposta dos Espíritos. E é por isso que eu tenho que prestar atenção se eu realmente quero seguir os passos do mestre. Porque não adianta a gente querer seguir os passos do mestre à noite, na hora da reunião, na hora do estudo do Evangelho. Eu quero seguir os passos do mestre de manhã cedo, na hora que eu acordo, para a minha família, no meu trabalho, na sociedade em que eu estou inserido. Como que eu tenho me comportado para fazer essa mudança de pensamento? E consequentemente mudar meus sentimentos, mudar a minha qualidade, o meu humor. Todo mundo aqui pensa o que gostaria de pensar? Por que nós não pensamos? Por que nós não cumprimos com o nosso dever? Está lá no capítulo 17, sede perfeitos. Por que não, hein? Pensa um pouco. Por que eu não sigo esse padrão? Porque a hora que eu vejo que o benefício para o outro é só um pedaço da caridade, beneficência é bom fazer beneficência. Tem um monte de agremiações que se concretizam e se sedimentam em cima de fazer bem. Lions é uma coisa dessa, faz tanto benefício para os outros. Rotary, maçonaria, Vila Vicentina, pastoral disso, pastoral daquilo, centro espírita. Mas São Paulo está falando assim, vocês correm o risco de fazer bem para os outros e de nada disso te servir na encarnação. Como é que é isso? Como é que eu faço essas mudanças? Para que eu estou encarnado? Eu quero seguir os passos do mestre. Falou lá, você falou, né? Como é que você chama mesmo? Fabiana, que eu sou espírita de nascença.
nasci dentro dessa educação do espírito, nasci numa família espírita, porque somos espíritos com necessidades enormes, de muitos influxos, para fazer com que a gente modifique o nosso comportamento íntimo. Eu queria assim que a gente pensasse um pouco lá no mecanismo da mediunidade. Nossa, falar de mediunidade, mas nós não estamos aqui para estudar a mediunidade, nem para estudar um livro complicado que é o mecanismo da mediunidade, que fala de física, fala de química, mas é para a gente extrapolar aquele conceito para a nossa vivência atual. Lá fala de reflexo condicionado. Quem consegue falar aí para nós o que é reflexo condicionado? Hã? O que é reflexo condicionado? A gente faz alguma coisa sem pensar. E olha só que o próprio pensamento é passivo desses condicionamentos. Tenta acompanhar aqui, quem não tem muita familiaridade com esse estudo mais técnico, não preocupa não, que nós não vamos ficar presos nisso. Mas eu gostaria que todo mundo tentasse sentir o que é reflexo condicionado. Porque se a gente não começar a perceber os nossos condicionamentos, é difícil nós modificarmos nós e seguirmos o mestre. Lá no mecanismo da mediunidade, o André Luiz cita uma experiência que um sujeito fez. A experiência foi assim: era um russo, um cientista. Ele deixou que uns cachorrinhos nascessem. No dia que os cachorrinhos nasceram, ele tirou da mãe. Tratou do cachorrinho separado lá com uma madeira, deu leite para ele, até eles crescerem, para aqueles cachorrinhos não ter contato com um cachorrão, um cachorro adulto, para não aprender nada com o cachorro adulto. Tirou ele da mãe, tratou deles de uma ninhada de cachorrinho, para tentar estudar reflexo condicionado. E apesar de ser o cachorro uma construção já de uma espécie carnívora, a hora que ele chegou a primeira vez com um pedaço de carne na frente do cachorro, o que aconteceu? O que vocês acham que aconteceu? Primeira vez, cachorro nunca tinha visto um pedaço de carne, mas é cachorro, tem um instinto, é carnívoro. O que aconteceu com o cachorro? A primeira vez que chegou carne, ele cheirou uma carne. Hã? Fez o quê? Ele não fez nada. Essa aqui é a experiência. Não fez nada. Mas aí o cientista pegou a carninha e enfiou lá na boca dele. Aí o que aconteceu? Aí o cachorrinho começou a salivar. Deu água na boca. E ele comeu a carne. E o André Luiz explica que esse reflexo não é condicionado, ele é incondicionado. Ele não é adquirido. É igual o espírito de nascença. O cachorro nasceu com esse reflexo. A hora que coloca a carne na boca dele, produz-se saliva, já é a digestão acontecendo. E isso é um reflexo congênito, não é um reflexo adquirido. Mas o que acontece? Quando ele fez esse movimento, ele ensinou o cachorro alguma coisa. O cachorro adquiriu um outro hábito. E o que aconteceu a hora que ele oferecia carne de novo para aquele cachorro? E mostrava a carne, não punha mais na boca, só mostrava, sentia o cheiro e via a carne. O que acontecia com o cachorro? Salivava, enchia a boca d'água. Esse é um reflexo adquirido. Ele não nasceu com ele, mas depois ele condicionou, que a hora que ele via a carne, ia trazer aquilo. Aí o André Luiz relata que em cima de um reflexo congênito, plantou-se um reflexo condicionado. E o cientista foi até mais longe.
Ele fazia lá, apertava uma sirene, fazia um barulho específico, acendia uma luz, toda hora que ia oferecer a carne. E toda hora que ele fazia o barulho e apertava a sirene, o cachorro babava, mesmo sem carne agora. Porque ele condicionou que o barulho, aquela sirene, aquela luminosidade que vinha junto, estava ligado à carne. Isso é um reflexo condicionado, certo? O André Luiz fala isso porque ele fala que o nosso psiquismo sofre esse mesmo condicionamento. Nós fomos criados à imagem e semelhança do Pai, simples e ignorantes. O homem lá na caverna, ele sequer falava, ele não tinha pensamento contínuo, mas ele já tinha um reflexo para trazer isso da alma, igual um bicho tem, igual uma planta tem, uma força instintiva. Mas o que foi acontecendo com esse homem da caverna? Ele foi vivendo, nascendo e renascendo, e ele foi construindo condicionamentos. O André Luiz fala que a paixão, e lá na Gênesis fala que uma das molas do espírito é a paixão, instinto e paixão. Uma é sempre boa, a outra uma hora eu preciso domar. É a paixão. Mas a paixão foi mola da alma, fez nós crescermos. Nós saímos daquele instinto e a gente não procurava mais comida para manter a gente vivo, igual um bicho, saciado. A gente começou a buscar comida para ter prazer, satisfação. E nós fomos criando um hábito de satisfazermos, de termos prazer comendo, por exemplo. Sexualidade é a mesma coisa. O instinto de conservação é um reflexo inato, não é condicionado. Qualquer bicho tenta se conservar, até uma planta tenta se conservar, até a pedra. Mas o que nós fomos criando de condicionamento em cima daquilo que era puro, que era instinto de conservação? Posse, apego, egoísmo. E o Emmanuel fala, lá no Pensamento e Vida, que nós começamos a criar um condicionamento de posse doentio. Olha o psiquismo sendo construído em cima de condicionamentos. E o que acontece quando a gente é atacado na nossa vista? A gente pisca. Isso é um reflexo incondicionado, igual o cachorrinho com a carne dentro da boca dele. Mas o que acontece quando alguém tenta passar nós para trás? Quando a gente acha que o nosso irmão quer levar uma vantagem conosco, quando a gente é traído, a gente tinha uma expectativa e acontece outra coisa. Isso foi o reflexo condicionado colocado em cima daquele instinto de conservação. Eu já não quero uma casa para me abrigar, porque isso é instinto de conservação. O homem foi para a caverna para sair da chuva, do frio, da intempérie. Isso é instinto de conservação. A hora que eu quero uma casa e eu preciso de mais um pedacinho na casa, e mais um pedacinho, eu preciso de outra casa, e eu tenho que ter uma para aluguel, eu tenho que ter duas para aluguel, senão pode ser que eu não consiga me sustentar. O Emmanuel fala assim, que o homem foi para além da previdência e passou a ficar escravo da matéria. Condicionamento de apego, de posse, de egoísmo, de querer só para mim, o interesse pessoal mal compreendido. E nós começamos a magoar com quem nos ofendia, e nós começamos a
devolver a agressão. Então, um exemplo de reflexo condicionado, quando a gente dá um coice em alguém. Alguém é bruto conosco, nós somos brutos com aquela pessoa. Olha só, a nossa mente, ela é um espelho, e esse espelho reflete o estímulo que chega para nós. Eu tenho um condicionamento, lembra que o cachorrinho tocava a sirene, o cachorrinho babava? O que acontece quando alguém contraria nós? Nós babamos. Uns ficam desanimados, cada um tem os seus condicionamentos. Uns ficam coléricos, outros ficam frios, mas com uma mágoa terrível. Outros ficam indiferentes. Mas independente do padrão de cada um, todos nós repetimos o padrão particular seu. Nós temos um núcleo de condicionamento, que é íntimo, por isso que Santo Agostinho falou, conhece-te a ti mesmo, percebe como que você reage. Olha o condicionamento, olha o reflexo condicionado. Então nós estamos permanecido em nós, a alma dormindo e a mente refletindo. É por isso que às vezes a gente se pega e fala assim, eu não devia estar sentindo o que eu estou sentindo, estou com raiva. Mas eu sou o que está assistindo o colérico ou eu sou o colérico? Porque eu estou falando comigo mesmo. Nossa, eu não devia ter falado aquela bobagem ali para o Vicente, devia ter ficado quieto. Nós temos que perceber que existe uma alma, que somos nós, e que possui essa alma que somos nós, um acessório chamado mente. É uma ferramenta da alma. E nós precisamos dominar esses reflexos condicionados. Senão nós nunca vamos conseguir ter um pensamento caridoso. E é isso que São Paulo quis dizer. Não adianta você dar todos os seus bens para os pobres, para matar a necessidade do outro, dar o seu corpo a ser queimado em benefício do outro, se você não for caridoso. Ou seja, beneficência, Allan Kardec, lá na Revista Espírita, numa palestra que ele fez num Finados, ele deixa claro a diferença de beneficência para benevolência. Beneficência é o bem para o outro, benevolência é o bem para o outro transformando quem faz o bem. E aí nós passamos a seguir os passos do Cristo. Se a gente não começar a perceber em nós o nosso padrão de condicionamento, nós repetimos o mesmo padrão, erramos intimamente sempre naquele padrão. Nós não atacamos a raiz. É isso que o Emmanuel, a hora que a gente pega esse conceito que o André Luiz traz de reflexo condicionado, o Emmanuel vem e completa toda ideia. Então olha só, o que era o fator indutivo no cachorro? O André Luiz chama de ideia-alvo. O que era o fator indutivo no cachorro? Na experiência que nós colocamos. O que fazia o cachorrinho babar? A carne, ou a própria sirene, depois que ele ainda ficou condicionado. Mas vinha um estímulo que era um estímulo indutor, e o reflexo acontecia. O cachorrinho não queria babar, a hora que ele ouvia a sirene, ele babava. Ou eu não queria perder a paciência lá dentro de casa, a hora que eu vejo, eu perdi a paciência lá dentro de casa. Não, eu não queria ser um sujeito vaidoso. A hora que alguém, porque reflexo condicionado não é só em coisa ruim, não. Se o sujeito me elogia, começa a me agradar, você é muito bom, nossa, eu começo a acreditar, eu começo a crescer, e eu me envaideço. O outro me induziu. Então olha só,
Os estímulos chegam e a mente reflete condicionadamente, automaticamente. É uma resposta automática. E segundo Emmanuel, é impossível cercar isso. Nós temos que começar a entender, então como é que eu faço para mudar meus pensamentos? Como é que eu faço para mudar o jeito de me comportar intimamente? Jesus falou para nós que fora da caridade não tinha salvação. O Kardec vai lá e pergunta no Livro dos Espíritos: então, se fora da caridade não tem salvação, o que é caridade segundo entendia Jesus? Como é que é? Benevolência para com o próximo. O que mais? Indulgência para com as imperfeições alheias. Olha só, como é que você chama? O Gabriel repetiu aqui a resposta dos Espíritos: benevolência para com todos, indulgência com as imperfeições alheias e perdão das ofensas. Nós já temos consciência disso. Ter consciência disso é ter conhecimento disso. Tomar consciência é diferente de ter consciência. Tomar consciência é seguir os passos do Mestre, é agir assim, é agir benevolentemente, é agir indulgentemente, é agir incondicionalmente pronto a perdoar. E como que nós temos respondido? Com mágoa, com indiferença, com crítica, com egoísmo, sem benevolência nenhuma. Dá para perceber isso em nós? Ou não? Nós temos que começar a perceber esse processo, porque é isso que os Espíritos falaram assim: eu quero mudar, mas torço para não dar conta. No Roda Viva, segunda-feira, estava aquele filósofo, um cara bom de serviço, esqueci o nome dele, o Cortella. E lá eles citaram uma passagem de Santo Agostinho, que Santo Agostinho diz que era muito seduzido ali, né, por mulheres, ele tinha o apetite ali dele. E diz que tem uma passagem que está lá em Confissões, lá no livro do Santo Agostinho, falando dele, e que ele vê uma mulher muito bonita e ele fala assim: oh meu Deus, me torna puro, oh meu Deus, me torna puro. Mas não agora. Porque nós queremos ainda ser o cristão filho do César, com todas as regalias do mundo. E como que eu vou mudar? Olha só a proposta do Cristo: amar quem te ama, qualquer um faz. Por quê? Emprestar para quem te paga, qualquer um faz. Por quê? Agradar quem te agrada, qualquer um faz. Por quê? Ele fala assim: o homem de má vida faz isso, o publicano faz isso. Isso não te leva à perfeição. Por que que agradar quem te agrada, qualquer um faz? Reflexo condicionado. Vem um estímulo de agrado, solta um estímulo de agrado. O cunhado nosso é rico, o cunhado pede um carro, mas o cunhado te empresta lanche, o cunhado te leva para viajar, você empresta o carro, é lógico, é natural. O cunhado não tem onde amarrar a égua e vem pedir o carro emprestado. Agradar quem te agrada é muito fácil, emprestar para quem te devolve. Por isso que ele fala, o Cristo o tempo todo nos convida a isso. Se você vai dar um banquete, não dá alguém que pode te pagar não, porque senão você está fazendo isso por interesse pessoal ainda. O que ele fala? Que para ser perfeito é preciso orar por quem te calunia, te persegue, amar quem te quer mal, emprestar para quem não consegue te pagar. O que é isso? Vem um estímulo do mal e eu devolvo com a outra face, a face do bem. Isso já não é mais reflexo condicionado. Isso já é a alma ativa, não é uma alma passiva.
Nós temos sido almas passivas, nós respondemos, refletimos o que chega para nós. A notícia é ruim, a gente desanima. A notícia é ruim, a gente perde a paciência. A notícia é ruim, a gente apela. A gente fica passivo e a mente respondendo dentro dos condicionamentos. Nós temos que ser o cachorrinho que já não quer mais não ouvir a sirene. Aí eu não quero nem ver carne, isso é o babo. Não, eu preciso ser aquele cachorrinho que fala assim, eu quero ver a carne, não quero babar mais. Pode vir um estímulo, que eu não vou me permitir mais passivamente ser induzido àquilo. Porque o que tem acontecido conosco? A gente entra num ambiente onde existe uma proteção espiritual, a gente quer fazer a coisa certa, a gente repensa um monte de coisa, a indução é boa, mas a gente sai ali no trânsito, vem uma indução, o reflexo volta à tona e eu fico de novo passivo. O André Luiz ensina lá para nós lá, o hipnotismo, para mostrar passividade, que uma alma que é o hipnotizador consegue agir naqueles passivos. E ele dá o exemplo no mecanismo da mediunidade, que o hipnotizador induz ao frio, está frio. E dentro daqueles todos que vão ser hipnotizados, uns começam a bater o queixo, outros começam a fantasiar que estão vestindo roupa pesada, casaco, outros envergam do jeito. Aí o André Luiz fala assim, o estímulo é um só, mas cada um responde de um jeito, num grau de passividade menor ou maior. De novo, a carne era o estímulo para o cachorrinho, o hipnotizador é o estímulo para o hipnotizado. E o Emmanuel vem falar assim, todas as ideias são fatores indutivos. O que eu tenho produzido de imagens? O André Luiz fala que ao pensar produzimos imagens, e essas imagens misturam com todas as imagens próximas. Ele fala assim, todas as imagens próximas, independente de condições espaciais. Olha que coisa esquisita. Que ele fala que proximidade não é questão de espaço, é questão de sintonia. É por isso que existe inferno de um jeito azul, existe inferno do outro jeito roxo, existe inferno do outro jeito verde. Não tinha lá a Dona Ivone, não trouxe para nós o Vale dos Suicidas? Mentes com o mesmo padrão de culpa se aglomeram. Mentes com o mesmo padrão de perversidade se aglomeram. Mentes com o mesmo padrão de desânimo se aglomeram. Mentes com o mesmo padrão de crime se aglomeram. Nós encarnados não ficamos aglomerados fisicamente, mas ficamos aglomerados mentalmente. E o estímulo que nós produzimos induz os outros e volta para nós, trazendo mais campo de indução. E a gente vai ficando preso no que a gente pensa, preso no que a gente sente. Nossa, eu não queria ficar desanimado. Essa semana uma pessoa amiga nossa me ligou, era 10h30 da noite, que a mãe estava desesperada, queria morrer, queria suicidar. E eu cheguei lá e a pessoa falou assim, nossa, eu não aguento, eu não quero viver mais, está ruim demais. E chorava doído. Uma prisão dentro do psiquismo. E segundo o doutor Bezerra de Menezes, esse que está mal já está na frente em termos de convalescência do que está gerando crime. Porque às vezes o sujeito está bem, ele está viajando, passeando, só ganhando dinheiro e cada vez acumulando mais coisa material, alucinado nas posses efêmeras da matéria.
É uma alma dormindo, num corpo ativo, acorda 4 horas da manhã, trabalha igual uma mula, vai dormir meia-noite, faz um monte de benefício para a sociedade que ele está, mas só reforça o condicionamento de egoísmo. É por isso que a palavra renúncia tem que acompanhar o cristão. Eu tenho que renunciar aos meus apetites, aos meus condicionamentos, para que eu faça mudanças. É por isso que a gente quer mudar, mas torce para não dar conta. Porque um pensamento caridoso, ele tem que ser benevolente. E olha só, eu posso sair daqui de Bambuí, 4 horas da manhã, pegar uma criança que está ficando cega aqui, levar lá em Campinas, fazer um serviço excepcional para essa criatura, ir lá conversar com o melhor médico lá no Instituto de Olho, ajudar essa pessoa, essa criança a não ficar cega. Volto de madrugada, vou e volto no mesmo dia no meu carro, abri mão do meu serviço, fiz beneficência, fiz o bem para uma criança. E segundo São Paulo, nada disso me servia. Eu podia repetir isso todos os dias da minha vida. Por quê? Porque, por exemplo, eu posso sair às 4 horas da manhã e começar aqui em Bambuí, a prefeitura não faz nada, tinha que ter um posto aqui dentro, tinha que ter uma van para levar esse povo que precisa, que não tem dinheiro. Olha, eu fazendo a beneficência sem a indulgência. Ah, mas eu posso ser indulgente. Não, eu entendo que existem limitações, que tudo é difícil. Mas eu chego lá na Fernão Dias, chegando em Campinas, e eu paro lá no posto para comer um café com pão de queijo. E aí a pessoa que vai me atender, muito ruim de serviço. Ela demora para servir o café com leite, e ela serve para mim um pão de queijo frio, um café com leite frio, com uma cara ruim. E eu começo a me irritar com aquele funcionário que está me servindo um café com leite no posto. Olha, eu fazendo bem e mantendo um padrão de exigência. Olha, eu ficando irritado, fazendo bem para o outro. Olha, eu fazendo beneficência sem ser indulgente, sem ser benevolente. Ah, mas eu posso ter paciência lá no caixa, eu posso ser indulgente com o político. Mas eu chego lá em Campinas e a doutora que recebe a gente começa a me elogiar, que eu que levei o paciente lá e que eu estou deixando o meu serviço para ajudar os outros, e ela começa a me elogiar muito, e eu começo a me envaidecer. Se você quiser a tua recompensa, já teve ela, não vai ter no céu. No céu é na consciência. Eu posso fazer beneficência só para me envaidecer mais, ó, mantendo um padrão de condicionamento. Mas eu posso ser indulgente com o político, paciente com o meu moço lá no restaurante e não me deixar cair no elogio lá no hospital. Mas na volta eu paro de novo lá no frango assado. E aí uma mulher muito bonita me sequestra o pensamento. Percebe que se não houver uma vigilância constante, nós somos pegos. O nosso pensamento é sequestrado. E eu não mantenho um padrão caridoso. E segundo o Emmanuel, evolução só se dá por recapitulação. Eu tenho que repetir um padrão novo. Porque, gente, por que a gente criou um condicionamento? Por que nós repetimos? O condicionamento vem da repetição. Por que eu repeti? Você conhece algum menino que repete rúcula? É rúcula? Porque às vezes aqui em Bambuí eles gostam. Agora, você já viu um menino repetir doce de leite?
Eu repito porque aquilo me deu satisfação. A hora que eu fiquei com o saco cheio, que eu fiquei com ódio, aquilo me dá satisfação, eu extravaso as minhas energias. É uma maneira de eu extrapolar a minha arrogância, a minha prepotência. Então nós temos condicionamentos, é porque nós repetimos muito o mesmo padrão. E segundo Emmanuel, os nossos condicionamentos doentes de posse, que extrapolaram muito o instinto de conservação, trouxeram efeitos colaterais. Segundo Emmanuel, culpa. Segundo Emmanuel, insegurança, medo. Porque a consciência, segundo o dever, lá no capítulo 17, o que é cumprir com o dever? E lá fala o seguinte: cumprir com o dever a nível de sentimentos é muito difícil, porque vai contra os interesses do coração. E lá fala que a consciência deveria ser, o aguilhão da consciência deveria ser o guardião da probidade interior, que adverte e sustenta, mas que muitas das vezes é impotente diante os sofismas da paixão. O que a nossa consciência tem feito? Trabalhado com delay, com atraso. Em vez dela sustentar, adverte, não entra nessa não se permita esse condicionamento de novo. Te advertir, te sustentar, a consciência está dormindo. Aí depois vem cobrança. Já passou. Não cuidou da probidade interior, já entrou para dentro da casa mental. A desgraceira já foi feita. Segundo Leon Denis, a nossa casa mental é como se fosse uma casa de morada. Só que não tem grade não, a janela está aberta, a porta está aberta, e entra quem quer e faz o que quer. Ao invés de nós sermos livres e pensarmos o que deveríamos pensar, nós deixamos os outros nos prender. Sabe aquela viagem para Campinas? Eu posso fazer tudo certinho, vigilante, mas quando vê, silenciosamente eu vou no meu banco de memória e começo a lembrar de alguma coisa que algum amigo fez contra mim. E eu começo a perceber aquela mágoa. Pensamento caridoso, benevolente, indulgente, pronto ao perdão. Se nós não, por isso que isso não é. Olha só, eu trouxe aqui um trecho para nós encerrar o nosso pensamento, porque a ideia nossa é pensar no que a gente tem pensado. Gente, nós temos que acreditar que existe uma potência em nós. Nós somos essa potência. Ela está dormindo. Sabe aquela prosa da lei do amor? O sangue resgatou o espírito. O que significa isso? O sangue resgatou o espírito. Eu comecei lá na caverna, fui sequestrado, aquele princípio de inteligência. Foi ficando robusto em inteligência, em vivência, em experiência, criando laços com outros espíritos. Foi construindo um homem. O ambiente construiu o homem. Até então era assim mesmo, era no automático, vivência em cima de vivência gerava avanço. Só que chegou a certo ponto, segundo o Emmanuel, nós crescemos uma asa só da sabedoria, e não dá voo. E lá na lei do amor fala assim: agora é momento do espírito resgatar da matéria o homem. É um processo inverso agora. O espírito resgatar da matéria o homem. A alma aflorar frente ao conteúdo mental que está robusto, está pronto, condicionado. E olha só o que escreve-se para nós lá. Por isso que quem nasce espírita precisa de dose forte de convencimento.
Lá no Evangelho segundo o Espiritismo, falando da fé, essa fé que transporta montanhas, do tamanho de um grão de mostarda. Lá fala assim: se vós encarnados, os Espíritos estão falando para nós encarnados, se vós encarnados estivessem bem persuadidos, estivessem convencidos da força que trazem em si, não é força mental, essa está viciada, e colocasse essa força a serviço da vontade, olha só que interessante, a fé que é essa força a serviço, a vontade a serviço da força, não o contrário. Nós ficamos tentando fazer com que a mente brote fé, e é o contrário, a fé é que tem que... Vou falar uma coisa esquisita, a gente tem que pensar menos e amar mais. A mente ela é viciada em trazer para ela. Os mais velhos aqui já jogaram Atari, não tão velho, porque os da minha idade, os 40, 50, tinha lá um bichinho Pac-Man, que ele ia comendo os outros, assim, ele ia ficando forte, na hora que ele ia comendo, uma carinha comendo trem, assim, um joguinho de videogame, só que era arcaico. A nossa mente é aquela coisa, e o Emmanuel fala exatamente isso, a nossa mente, imagina que ela é uma esfera, e ela vai alimentando. Ele fala, a hora que ele fala da indulgência, ele fala assim: a mente vai alimentando, a hora que eu fixo no defeito do outro, eu alimento, eu incorporo nos tecidos sutis da alma. E aí ele fala assim: normalmente os sensores alheios cometem os mesmos delitos depois. A mente, exigindo e exigindo. Nós exigimos um filho de um jeito que não é ele, dele. Nós exigimos a nossa esposa comportar de um jeito que não é o jeito dela. Nós exigimos que o governo comporte de um jeito que não é o jeito que está pronto para governar. Porque nós temos o condicionamento de querer do nosso jeito. Segundo o Emmanuel, ficamos querendo que o mundo caprichosamente atenda às nossas exigências. E cristão precisa aprender a renunciar, abandonar pai e mãe, abandonar o desejo de tê-los como eu gostaria, amá-los como eles são, usufruir da presença deles como eles são, não como eu gostaria. Às vezes a gente relaciona mal demais, porque a mente enfermiça não deixa relacionar, aí a pessoa morre e eu fico com saudade. Saudade é relacionamento mal vivido. Então nós temos que acordar, despertar a alma para essas verdades do Espírito, e é assim que a gente segue Jesus. É começar verdadeiramente a querer ser dono do nosso pensar. Nós temos que pensar ativamente, não mais pensar passivamente, refletindo. Como é que nós fazemos isso? Porque olha só, não é de uma hora para outra que nós vamos ficar livres das induções. Porque o Cristo podia ser traído, podia ser bajulado, podia estar à frente do doutor da lei, podia estar à frente do príncipe, podia estar à frente de quem fosse, era o mesmo. Não era induzido, porque era uma alma indutora, era uma alma ativa. A verdade liberta, esse que é o sentido. Deixa de ficar escravo dos condicionamentos. Como é que nós fazemos esse processo para seguir o Cristo, seguir os passos do Mestre? É possível seguir. As induções, elas não acabam de uma hora para outra. Então eu tenho que começar. Às vezes eu falo algumas palavras que a gente estuda ela, mas é para a gente tentar ver o seguinte, assim, o espírito ainda precisa de um pouquinho de ciência para ele acreditar. Senão ele acha que é prosa fiada, apesar que a ciência tem uma prosa fiada danada.
Mas lá no Evolução em Dois Mundos, fala lá do ciclo da vontade. Que a hora que eu penso uma coisa, eu mando uma imagem, e essa imagem projeta em imagens parecidas. E ela volta para mim forte. É como se eu soltasse uma nota de 100 e viesse um maço de 10 mil. Um maço de 1 milhão. Mas se eu penso uma nota de 1, uma moeda de 1 vem de 1. E lá eles falam assim, é preciso projetar o pensamento junto aos que estão à nossa frente, os nossos benfeitores espirituais. Para que haja junção de onda e eles nos arrastem. Ou seja, enquanto eu não consigo dominar os estímulos, que eu passe a escolhê-los bem. Enquanto eu ainda sou induzido, que eu decida que tipo de indução que eu quero. Fora da claridade não tem salvação. Eu preciso fazer a beneficência e o bem, mas com esse propósito de angariar força para mudar o meu padrão de pensamento. Olha só, gente, é muito sério o que a gente tem mantido no nosso campo mental. Realidade é a convicção imposta à imaginação. Realidade é a convicção imposta à imaginação. As coisas são o que eu penso que são. E por outro lado, está lá no Aurélio. E está lá no livro dos Médiuns. Segundo Aurélio, imaginação, alucinação, que seria um processo de imaginação mentiroso, a alucinação é a percepção real de algo que não existe. Não interessa o que é, interessa como que eu interpreto as coisas. A vida não está dura, não existe crise financeira, não existe crise econômica, tudo é criação nossa. E tem gente que cria ela horrorosa, deformada, e tem gente que cria ela maravilhosa, como oportunidade de crescimento. A resposta à dor pode ser evolução, luz, crescimento, ou a resposta à dor pode ser chororô, dor, sofrimento, desânimo. Então é esse o nosso papel de pretendente a cristão. Mudar o nosso mundo íntimo. Não tentar mudar mais ninguém, só nós mesmos. O galo precisa cantar para nós. Aquele galo que cantou lá para Pedro. Em determinado momento a alma toma conta. Depois que Pedro nega o Cristo 3 vezes, brota dele uma energia nova. Ele acorda e fala assim, nossa, o que eu estou fazendo? Não é mais conhecimento, não é mais instrução, não é mais vivência. É o despertar da alma. Segundo Humberto de Campos, está no Boa Nova, quando Tomé toca as feridas do Cristo, Humberto de Campos fala desse jeito lá no Boa Nova. Naquele momento, a alma vencer a batalha. Para não deixar dúvida, ele escreve assim: o coração venceu o cérebro. O galo cantou para o Pedro, a visita de Jesus para Zaqueu, tocar nas feridas para Tomé, a conversa que ele tem com Bartolomeu, a renúncia de Maria Magdala. Joana de Cusa procura Jesus, porque Joana era de Cusa, porque era esposa do Cusa. E ela fala, você não está dando para aguentar o Cusa, Jesus? O Cusa não quer saber de nada. Como é que eu faço?
Aí Jesus responde para Joana: Joana, suporta, tolera, faça a tua parte, que eu sei que é cristã. Aí o Cusa morre, a Joana fica pobre, trabalha de empregada doméstica, tem uma vida de labuta. Mas na hora que ela está na fogueira, com o filho dela, sendo queimada porque era cristã, o soldado pede que ela abjura, para o filho não sofrer. E ela fala assim para o filho: cala-te. E naquele momento, ela percebe o Cristo de braço aberto esperando ela. Mas nós queremos o Cristo de braço aberto, mas não queremos a fogueira. Não queremos o Cusa. Não queremos trabalhar de empregado. Não queremos ser contrariados em nada. Queremos aquela beleza da Maria Madalena, aquele espírito que foi quem consegue ver Jesus ressuscitado. Mas não queremos abrir mão da vida de fartura e de sensualidade, de conforto, e ir lá mexer com o leproso. Agora no Evangelho fala assim: não se pede do cristão mais o martírio do circo, dar o corpo para ser queimado. A luta agora é íntima contra orgulho, egoísmo e vaidade. Eu vou terminar lendo um pedacinho lá do... para nós pensar, nós ir com o pensamento do Emmanuel para casa. Está lá no Pensamento e Vida. Não, Vinha de Luz. Aprendizes do Evangelho, à espera de facilidades humanas, constituirão sempre assembleias do engano voluntário. Nós nunca íamos programar uma encarnação para passar a encarnação num resort. Nós pedimos uma encarnação de trabalho, de luta, mais feliz, em paz, íntimo. Mas seria muito pouco produtivo se não viessem estímulos para me mudar condicionamento aí. O Senhor não prometeu aos companheiros senão continuado esforço contra as sombras até a vitória do bem. Jesus fala que o Filho do Homem ia ser crucificado. Todo mundo vaza. Aí o Pedro fala assim: mas e agora para onde nós vamos, mãe? Não tem para onde correr. Ah, mas quer dizer então que é para a gente ficar cinza, martirizado? Não, é para a gente ser feliz. Mas não ser iludido que felicidade é construída com facilidade. Porque se ficar alegrinho com a carninha perto da gente, o cachorrinho baba. É condicionamento. A esposa só fazendo o que a gente quer, os filhos só fazendo o que a gente quer, o governo fazendo só o que a gente quer. Mas isso não existe. Não pode existir, porque eu não sou uma alma temperada. Enquanto eu não sou temperado intimamente, eu preciso do destempero de fora. O que é a boa notícia? Já é possível ser temperado, ser feliz, estar em paz no meio da confusão. Está lá no Evangelho: aos que bem fizerem o seu serviço, postos mais difíceis serão oferecidos. Se a gente passa bem pela dificuldade 1, vai vir a dificuldade 2, é óbvio. Porque se eu já sei somar e subtrair, a professora me ensina a dividir e multiplicar. Se eu já sei somar, subtrair, dividir e multiplicar, ela me ensina exponenciação, raiz quadrada. Se eu já sei isso tudo, alguém um dia me dá uma aula de cálculo. E assim vai. Ad infinito. O cristão não é flor de ornamento para igrejas isoladas. É sal da terra,
força de preservação dos princípios divinos no santuário do mundo inteiro. A palavra de Jesus, nesse particular, não padece qualquer dúvida. Se alguém quiser vir após mim, renuncie a si mesmo, renuncie aos seus condicionamentos, ao teu jeitão. Nós temos que cansar do nosso jeito. Eu quero mudar meu jeito, eu não quero ser mais um sujeito egoísta, eu não quero ser mais um sujeito melindroso, eu não quero ser mais um sujeito dodói, eu não quero ser mais um sujeito desanimado, eu não quero ser mais um sujeito impaciente, eu não quero ser mais um sujeito que encoleriza, eu não quero ser mais um sujeito que tem ciúme do outro, eu não quero ser mais um sujeito que vive com culpa, com insegurança. Eu quero ser feliz. Essa é a proposta para o cristão. Se alguém quiser vir após mim, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Só que olha só, Santo Agostinho fala que quando Jesus carregava o madeiro inflamante, doces e suaves vibrações perpassavam em sua alma. Porque cruz não dá medo em Jesus, chicotada não dá medo no Cristo. Nós já temos condições na nossa dimensão de fazer o mesmo. Porque também, segundo Santo Agostinho, lá no Evangelho, segundo o Espiritismo, quando pairáveis no espaço, pedistes as suas provas, tomastes boas resoluções, foi na família que queria, que precisava, programou o corpo físico que precisava, a condição social, cultural, intelectual, a pátria que ia te abraçar. Por que agora murmurastes? Nós estamos na melhor família, nós estamos na melhor condição social, financeira, física, nós estamos no melhor país que poderia abraçar nós dentro das nossas necessidades atuais. E o Emmanuel fala assim: esse Cristo que a gente quer seguir, falou assim: amai os vossos inimigos, orai pelos que vos perseguem e caluniam, bendizei os que vos maldizem. Olha só, isso não é reflexo condicionado não, isso não é resposta automática, isso é comer rúcula. Não julgueis para não serdes julgados, entre vós o maior seja o servo de todos, buscai a porta estreita, eis que vos envio como ovelhas ao meio dos lobos. O Emmanuel foi juntando umas palavrinhas do Cristo aqui. Quer me seguir assim: no mundo tereis tribulações, mas a boa nova, a boa notícia é que se tiverdes fé do tamanho do grão de mostarda, transporta a montanha. Se quiser colocar a vontade a serviço da fé, a alma domina, a gente assenhoreia de nós mesmos. Mediante afirmativas tão claras, é impossível aguardar em Cristo um doador de vida fácil. Ninguém se aproxime dele sem o desejo sincero de aprender e melhorar-se. Se cristianismo é esperança sublime, amor celeste e fé restauradora, é também trabalho, sacrifício, aperfeiçoamento incessante. Comprovando suas lições divinas, o Mestre Supremo viveu servindo e morreu na cruz. Nós temos que coordenar nossas ideias num foco único: Deus. Tem o WhatsApp, né? Tem o WhatsApp. Nós temos que começar a perceber o mar, o oceano que nós estamos de interferência.
Não adianta nós querer que as interferências cessem. Nós temos que querer autonomia. Isso é seguir o mestre. Vamos pensar no assunto. Boa noite, gente. Obrigado, viu?